Embora muitos autores prefiram estudar o crescimento e o sucesso das organizações, o estudo do declínio também é importante, porque sabendo como ele acontece, é um grande passo para preveni-lo e aumentar a longevidade das empresas. Para falar sobre o assunto, convidei o professor Fernando Serra, diretor da Unisul Business School, e o professor Alexandre Pavan, da Fundação Getúlio Vargas, cuja tese de doutorado é um diagnóstico de fatores que geram declínio nas organizações. O estudo do declínio, ele não tem merecido a devida atenção, tá? Isso porque, se você olhar, muitas pessoas focam, muitos acadêmicos, melhor dizendo, eles focam suas atenções, seus estudos a empresas de sucesso. Parece que reforçam uma ideologia, né, de que tudo está indo bem, então vamos focar aquelas empresas que são exemplares, né? Mas a questão é o seguinte, estudar declínio é um pouco complicado, porque o empresário que passou por uma situação como essa, ele pouco quer lembrar e nem quer falar sobre o assunto, tá? Então já é uma situação complicada. E fazendo assim um paralelo, eu vejo o declínio muito associado com o ser humano, né? Se você pode pensar em termos de indústria, pode pensar em termos de pessoas, né? O equivalente de um acadêmico estudar uma empresa de sucesso seria um médico estudando um atleta de alta performance, tá? Para descobrir como ele pode ser um super atleta, melhorar ainda mais o seu desempenho. E na questão de você estudar o declínio, seria estudar patologias. Os estudos de ciclo de vida das organizações começaram no final da década de 70 e o estudo de declínio turnaround, que é um pedaço do ciclo de vida, na década de 80, nos estudos internacionais. Por quê? Porque foi a época em que os Estados Unidos, sobretudo, estavam ameaçados pela competição com as empresas japonesas. E isso causou um impacto forte nas empresas que passaram por um fator de declínio. No Brasil, esses estudos estão decalados de 10 anos, eles começam na década de 90. Por que na década de 90? Porque na década de 90 aparece a competição, uma abertura de mercado, uma competição mais forte com empresas multinacionais e com empresas globais que estão mais preparadas para essa competição, e as empresas nacionais não estavam tão preparadas. A abertura de mercado evidenciou a fragilidade de muitas empresas. E a literatura sobre longevidade empresarial tem mostrado que as grandes empresas brasileiras não conseguem manter a sua capacidade competitiva por um longo período de tempo. Esse processo de ascensão e declínio foi o que motivou o professor Alexandre Pavan a realizar o estudo. O que motivou foi o seguinte, foi descobrir que a primeira diretoria da Fiesp, né, que era composta de 9 diretores, empresários, mega empresários, entre eles a gente pode citar o Francisco Matarazzo, né, que se a gente for para olhar quem é que conseguia mais recursos do que o Francisco Matarazzo? Era a União, quem tinha mais recursos, né? A União e o governo do Estado de São Paulo. Ele era o terceiro no Brasil, então era um representante no PIB nacional, assim, de vulto, né? E praticamente faliu, desapareceu, né? Então o que fez o empresário desse vulto não ter a perpetuidade até hoje, né? Se a gente for olhar, os 9 diretores que compõem a diretoria da Fiesp na época, apenas 1/3 prosperou. Então, hoje a gente tem esse retrato, né, da indústria brasileira, que eu acho que é muito significativo para estudar declínio, é um grande motivador. Esse estudo ele faz parte de teses, no caso, tese de doutorado, a tese de doutorado do Alexandre, mas ele também faz parte da linha de pesquisa da Unisul, que é uma linha de estratégia de desempenho. Tá? Então, nós temos todo um grupo de alunos fazendo iniciação científica, mestrandos estudando influência do líder, influência de fatores de competitividade.